Fala pessoal, tudo bom? Olha, neste vídeo eu vou falar para você a primeira regra para se ter uma vida feliz, uma boa vida interior, inclusive, que é a regra de conhecer-se a si mesmo. Antes de tudo, é preciso se conhecer. Então, já vai dando aí o seu like aqui embaixo desse vídeo, já vai compartilhando e se você não for inscrito, inscreva-se também no canal Max Cardoso. Olha, o título, que eu coloquei aí nesse vídeo, o Conhece-te a ti mesmo, é uma frase que está no templo de Apolo, em Delfos, onde havia ali um oráculo, conhecido como Oráculo de Delfos. Essa frase está na entrada do templo, que dizia Conhece-te a ti mesmo, quase que como que um aviso, quase que ali alertando quem fosse entrar, buscar saber do futuro. Tem um aviso, olha, antes de saber o futuro, conheça-te a ti mesmo. Bem, mas aproveitando então essa frase do conhece-te a ti mesmo, esse de fato é a primeira tarefa que o ser humano deve colocar. Ou seja, a primeira tarefa que todo ser humano deve colocar, toda pessoa deve colocar é melhorar a si mesmo. Ela precisa se melhorar. E para isso ela precisa conhecer a si mesma. E é interessante a gente fazer uma comparação, tá, do ser humano, por exemplo, com os animais. Isso, comparando com as outras coisas, a gente se entende melhor. Você já parou para pensar, você já reparou que os filhotes dos animais, eles já nascem praticamente prontos? Por exemplo, um cavalo. Um cavalo, quando nasce, pouquíssimo tempo depois que ele nasceu, ele já está de pé. Pouquíssimo tempo depois, rapidamente, ele já vai estar correndo. E outros animais seguem aí a mesma linha. Eles estão ali perfeitamente capazes, na sua maioria, na sua grande, imensa maioria, de sobreviver. Eles têm uma dependência muito menor, eles já são quase que autossuficientes. Você pega ali um cavalo que acabou de nascer, ele já tem praticamente tudo formado como um cavalo adulto. Então, em pouco tempo ele está correndo, em pouco tempo o filhote do gato já está caçando. Então, eles já nascem, já praticamente prontos, com todos os instintos prontos para a vida que ele vai ter. Agora, quando a gente olha um bebê humano, o bebê humano, ele nasce muito despreparado. Ele nasce tão despreparado que muitas vezes ele nasce até sem estar respirando. E aí é preciso, aquela palmada, por exemplo, a palmada do médico, para que ele comece a respirar. Então você veja que o bebê humano, ele é o filhote, digamos assim, mais inacabado que existe. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano ele tem um potencial muito grande. Ele tem um potencial imenso. Isso quer dizer que ele vai ser capaz de fazer mais coisas. Ele vai ser capaz de aprender mais coisas. Ele até demora mais para aprender, mas ele é capaz de fazer mais coisas. Os animais eles têm uma capacidade de aprendizagem muito reduzida. E é isso que eu estou falando para vocês, dessa constatação entre o bebê humano e o filhote dos animais, essa grande diferença. Por exemplo, se a mãe abandonar o bebê, ele certamente morrerá. Não há chance, ele é completamente dependente. Essa percepção foi dada, por exemplo, por Aristóteles. Aristóteles ele constata isso, de que um bebê humano ele é muito limitado, mas em compensação ele tem dentro de si um potencial imenso que supera todos os animais. Há um princípio dentro de nós, uma força interior, que é um potencial enorme, que ele supera muito o mundo dos animais. Inclusive, esse é um dos argumentos um pouquinho mais elaborado para você entender como que a gente tem uma alma espiritual dentro de nós. Mas isso eu vou abordar em outros vídeos. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que você que está me assistindo agora, você tem um potencial
imenso dentro de você. Não importa a sua idade, tá? Não importa a idade, você tem um potencial enorme dentro de você. Você tem uma força enorme, imensa dentro de você. E a primeira coisa que você tem que aprender a fazer, né? Primeiro é se dar conta disso. E a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que canalizar. A primeira coisa que você tem que saber, né? Na verdade, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa canalizar esse potencial. Esse potencial que muitas das vezes te dá a vontade, né, de envolver o mundo inteiro e num outro dia, às vezes, você não tem força nem para sair da cama, né? É essa força aí que você vai ter que aprender a canalizar. E aí você vai entender por que às vezes acontece de um jeito ou de outro. Então, bem, a gente tem uma força imensa dentro de nós, todo ser humano tem isso, e a gente sabe que nós precisamos canalizá-la. Agora, canalizar para onde? Isso significa que você precisa ter um propósito. Você precisa ter algum propósito, um sentido para a sua vida. Um lugar para onde você sabe que você vai canalizar todas as forças, que é para onde você quer chegar. É dessa forma que o ser humano tem uma vida plena e realizada. E quem se deu conta disso numa experiência bastante forte, bastante traumática até, eu queria dar esse exemplo aqui para vocês, contar essa história, foi o psiquiatra e filósofo também, Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco e ele era judeu, e ele esteve em 2 campos de concentração, em Theresienstadt e em Auschwitz. E ele se deu conta, né, ele via as pessoas sendo torturadas, as pessoas sendo escravizadas no trabalho, as pessoas morrendo de fome, inclusive, porque eles tiravam a comida, deixavam muito pouquinha comida para eles, e ele começou a analisar aquilo. Ele teve, né, obviamente, um cientista de verdade, mesmo numa situação tão terrível, ele ainda conseguiu perceber as coisas que aconteciam em volta dele, né? Na verdade, é um verdadeiro filósofo. E daquela experiência ele percebeu o seguinte, que algumas pessoas que chegavam no campo de concentração definhavam e morriam muito rápido, enquanto outras aguentavam por anos a fio, aguentavam aqueles sofrimentos ali. E o Viktor Frankl se deu conta, ele logo viu que não tinha a ver com vigor físico, com força física. Ele percebia que muitos que tinham, né, um vigor físico bom morriam logo, e outros que tinham, né, que eram fisicamente mais fracos, conseguiam às vezes aguentar muito tempo. E aí ele começou a se perguntar o que muda entre uma pessoa e outra, qual que é a diferença entre elas, o que faz com que uma sobreviva e a outra morra muito depressa, o que faz com que uma tenha força para aguentar todo e qualquer tipo de sofrimento, sofrimentos terríveis, inclusive. O que muda de um para o outro? Ele logo viu que não era força física, que não tinha nada a ver com o corpo físico. Ele percebeu que, na verdade, o que mudava era o propósito, era um sentido. As pessoas que tinham um sentido na sua vida, as pessoas que tinham um propósito, que podia ser uma religião, podia ser o amor a Deus, mas também podia ser o amor a um ente querido, a uma esposa, a uma noiva, um noivo. Podia ser a vontade de reencontrar a família. As pessoas que tinham um sentido, que tinham um propósito, elas conseguiam superar e suportar sofrimentos terríveis, porque ela colocava um sentido naquele sofrimento que ela passava. O Viktor Frankl tem uma frase no seu livro que é muito interessante, que ele diz o seguinte: o ser humano, o homem, é capaz de suportar tudo, menos a falta de sentido, ou seja, a falta de propósito. Inclusive, eu recomendo muito o livro dele, The Man in Search of Meaning,
O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Você procurando, é bem fácil de achar e é uma leitura muito boa, vale a pena conhecer. Então, eu acho que está bastante claro que é preciso ter um propósito. Mas como é difícil a gente alcançar o propósito que a gente se propõe, não é mesmo? A gente muitas vezes tem até um propósito bom, um propósito justo, mas como é difícil a gente alcançar esse propósito. Pois bem, eu quero falar um pouco disso, como alcançar esse propósito, como canalizar as suas energias, né, a sua força interior para chegar nesse propósito. Ora, primeira coisa, você tem que conhecer, tá, o que é o ser humano. Você precisa aprender como o ser humano funciona. Você precisa se conhecer. A gente aprende, é interessante, né? Porque a gente aprende matemática, a gente aprende física, a gente aprende história, mas a gente não aprende o que é o ser humano. A gente não aprende como o ser humano tem que viver para ser feliz, né? A gente não aprende como o ser humano deve ser, como viver bem, né? A gente não aprende esse tipo de coisa. E não adianta você achar que é um tipo de conhecimento, né, que você vai pegar num livro de economia, um livro de negócios, ou que você vai pegar num livro qualquer aí de autoajuda. Não. Você precisa recorrer aos grandes sábios, aos filósofos e teólogos, aqueles grandes sábios da humanidade que já pensaram sobre o ser humano. E eles vão te mostrar como que o ser humano funciona por dentro. Você precisa saber como que o ser humano funciona. Eles deram um caminho. Os filósofos da antiguidade, eles deram um caminho, né? Isso foi desenvolvido na história humana, mas infelizmente é muito pouco falado. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para você sobre o ser humano, tá? Pegando aqui nos ensinamentos desses grandes sábios, e presta bastante atenção nisso, que isso aqui vale ouro. Parece óbvio, mas infelizmente hoje tem muita gente que duvida disso. Existem ações que são boas e ações que são ruins. Existem ações que vão te fazer bem, que vão te ajudar a ser melhor, e existem ações que vão te atrapalhar, tá? Então, não fique com essa coisa de achar que você pode fazer o que quiser, qualquer coisa. Não é bem assim. Existem coisas que se você fizer, vão te atrapalhar, e outras coisas que você fizer vão te ajudar, tá? Então essa é a primeira coisa, você tem que quebrar esse paradigma que existe por aí. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você quer fazer um concurso, né? Alguém se colocou esse propósito de fazer um concurso. Ora, se você estudar, né, todos os dias, as horas devidas, ter as horas de descanso, as horas de lazer também, né, isso vai te ajudar a passar. Agora, se você ficar indo para a boate, né, se embebedar todos os dias, é óbvio que isso vai te atrapalhar. Isso não vai te colocar mais perto do teu propósito. Isso vai atrapalhar o seu estudo. Você vai estar perdendo tempo de estudo, ou até mesmo que você estude em outro momento, o seu estudo muito provavelmente vai ser de pior qualidade. Então você tem que entender isso. Existem ações boas e ações ruins. Ações que vão te fazer ser melhor e ações que vão te tornar pior, que vão te atrapalhar na sua vida. As ações boas, aquelas ações que te fazem bem, que te fazem ser melhor, isso é o que na filosofia a gente chama de virtude. As ações ruins, aquelas que te atrapalham, aquelas que te atrasam a vida, essas ações são o que nós chamamos de vício, tá? Então, o que as virtudes fazem? As virtudes, essas ações boas, quanto mais você fazer, e esse é um grande segredo, tá? A repetição do ato pode te ajudar ou te atrapalhar, dependendo do ato. Então, as virtudes, quanto mais você
atuar, quanto mais as suas ações forem virtuosas, quanto mais as suas ações forem boas, você vai estar canalizando as suas forças naquele propósito. Eu vou estar ali juntando mais e mais força, mais e mais força. Isso vai me deixar com uma força de vontade mais forte. Isso vai aumentar a minha força de vontade, melhor dizendo. Isso vai fazer com que eu alcance com mais facilidade aquele propósito. Isso vai me dar um autodomínio muito maior. Eu vou ficar muito mais sob controle. Vai ser muito mais difícil dos meus sentimentos me dominarem. Por quê? Porque as minhas ações vão ser mais e mais racionais. Eu vou usar mais a razão na hora de agir. Então, isso são as virtudes. Elas vão canalizar essa força que você tem dentro de você para aquele propósito que você quer. Elas vão te ajudar a ser melhor. Já os vícios eles dispersam essa força dentro de você. Os vícios vão fazer com que essa força, né, que podia estar ali, ó, juntinha, né, te ajudando, que elas se dispersem em várias ações que não tem nada a ver com aquele propósito que você colocou. Tá? A preguiça é um bom exemplo disso. Existem pessoas que têm uma preguiça paralisante, que não consegue sair do lugar, não consegue fazer as coisas, às vezes até coisas mínimas. Inclusive, a preguiça costuma ser consequência da gula e da luxúria, que é um exagero, né, uma sexualidade desordenada. Então, esses vícios, eles te dispersam, eles vão tirar você do seu foco, eles vão te deixar com a vontade mais fraca. E você vai ficar ali, ó, como, né, uma vela ao vento. Aonde o vento soprar vai ser para onde você vai, porque você não tem controle, porque você não tem autodomínio. Então, como que você vai alcançar um propósito desse jeito? Olha, eu digo para você, com uma vida virtuosa, essa que vai canalizando as forças, tá, para você alcançar o seu propósito, você vai começar a pensar melhor, você vai começar a ter uma visão de mundo diferente e você vai conseguir se propor até propósitos maiores. Tá? Você vai colocar na sua vida objetivos maiores que antes você não conseguia nem pensar. Por quê? Porque tudo te dispersava. Porque você estava ali agarrado em coisas muito mais baixas, que impediam até da sua mente funcionar melhor, com uma capacidade maior. E quem fala muito bem sobre isso, né, é Aristóteles. Aristóteles é realmente um grande sábio da história humana. Aristóteles vai dizer que todo ser humano tem dentro de si duas grandes forças. Para eu explicar aqui de maneira bem resumida, né, a gente pode chamar como se fosse a força da sexualidade e a força da ira. A força da sexualidade que Aristóteles está falando tem a ver com a vontade, né, essa tendência que a gente tem a conseguir prazeres fáceis. Então ela tem a ver também com comida, com bebida, com descanso, tem a ver com tudo isso. Essa é a primeira grande força que a gente tem, querer buscar esses prazeres mais fáceis e evitar a dor, né? Evitar coisas que nos incomodem. Então essa é a primeira grande força que a gente tem. A segunda grande força que a gente pode chamar aqui de ira é a força que a gente usa para, por exemplo, preservar a vida de um perigo, para você conseguir adquirir conhecimento, dinheiro ou até mesmo fama. Então, essa é a força da ira. Então, essas duas grandes forças estão dentro de nós. Então, você precisa olhar para você e ver aonde está a sua dificuldade ou aonde você tem mais facilidade. Eu tenho mais facilidade de controlar, né, diante da comida, da bebida, ou não? Não me controlo. Ou, por exemplo, no descanso, né, eu tenho um problema com isso. Ou então, o seu problema, às vezes, até esse lado pode estar melhor, mais controlado. Meu problema, às vezes, é que eu fico com raiva muito fácil. É que as coisas me tiram do sério. Sabe, as coisas mais mínimas já me irritam. Então, meu problema já é outro lado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer
é identificar as suas fraquezas, as suas falhas. E nesse ponto você tem que ser muito honesto, tá? Muito honesto consigo mesmo, tá? Será que eu sou daqueles que buscam o prazer fácil, né? Ou será que eu sou daqueles que conseguem se propor um objetivo difícil e ir até o final desse objetivo? Agora, muito cuidado com o auto-engano. A gente tem uma facilidade, as pessoas em geral, todos nós, temos uma facilidade muito grande de enganar-se. E principalmente quando se tratam de ver os próprios defeitos, ver as próprias falhas. As pessoas não querem admitir que elas têm falhas, que elas têm defeitos. E isso é muito ruim. Se você não admite as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos, se você não consegue identificar, se você não consegue mapear os seus defeitos, você não vai conseguir progredir na sua vida. Você pode até ter um propósito, mas você não vai alcançar esse propósito. Então tem que ter muito cuidado com o auto-engano. É muito comum a gente se enganar, a gente achar que não tem defeito. Tá? Então, primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, eu tenho defeito, agora eu preciso descobrir quais são os meus defeitos. Tá? Porque se você, presta bem atenção nisso, se você não buscar, não identificar os seus defeitos, você nunca vai melhorar, primeira coisa. E segunda coisa, você se torna uma pessoa muito mais manipulável. Vai ser muito mais fácil das outras pessoas te manipularem, porque elas vão identificar o seu defeito. E como você não sabe, né, você não colocou as defesas. Você não buscou fortalecer-se naquele ponto. Então, as pessoas podem até se aproveitar das suas fraquezas para te manipular. Um dos sintomas que você pode ter um defeito que você não conhece é quando você erra sempre do mesmo modo. Uma pessoa que erra sempre do mesmo modo, ela provavelmente tem algum defeito grande, um defeito que a gente chama de dominante, que ela não identificou. Talvez por auto-engano. Uma solução possível é você buscar uma pessoa que você confie, tem que ser uma pessoa de muita confiança, e perguntar, né? Perguntar se tem alguma coisa em você, algum defeito seu que você não identificou, que você não conhece, né? Isso pode também ajudar bastante, tá? Outras pessoas de confiança, pessoas de muita confiança, podem ajudar aí a gente a ser melhor. Então, eu queria, esse era o objetivo desse vídeo, né? É preciso se conhecer e comece conhecendo-se os próprios defeitos. Comece mapeando aí os seus pontos fracos, tá? Senão não é possível melhorar, porque você não vai saber aonde você tem que lutar, o que você precisa mudar, tá? Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo sobre os 7 vícios principais. Dá uma olhadinha lá, muita gente disse que esse vídeo ajudou muito a reconhecer problemas que elas nem percebiam que tinham, tá? Óbvio que ainda há muito mais coisa para a gente falar desse tema. Nas quintas-feiras eu quero trazer temas assim sobre formação da personalidade. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilhe. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.